Bom dia, senhores. Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Silvano. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Igor. Bom dia, Silvano. Muito bom. Bom, sejam bem-vindos. Igor, a casa é sua, eu estou aqui do lado, aqui na retaguarda para aquilo que vocês precisarem, tá ok? Beleza, e nós vamos começar soltando a vinheta, porque nós estamos hoje fazendo o programa 60 Segundos de Segurança, né? Ao vivo, a primeira vez, a gente não parou, né? E o Silvano aqui com seus trabalhos, vai ser o nosso Lombardi hoje, vai ser o maestro Zezinho, vai ser o cara que vai ficar nos bastidores ajudando a conduzir esse nosso programa pela próxima 1 hora. Silvano, é isso aí, Igor. É isso aí. Oi, você, Silvano. Beleza, estou aqui. Perfeito. Então, Silvano, solta a vinheta aí para o pessoal ver o nosso programa, quem não assistiu ainda, e tá na sua mão. Tudo bem? Pode soltar agora? Foi. Vamos lá. Não foi ainda, mas ó, quem sabe faz ao vivo. Isso é o pessoal do YouTube tá vendo, é só você que não. Ah, tá bom. Show, já foi a vinheta de novo e voltamos ao vivo de novo com vocês. Beleza, meus amigos, esse é o nosso programa. O 60 Segurança é um programa que ele tem a função precípua, né, de mostrar a segurança de uma forma leve, descontraída, principalmente pegando aí pelo hobby ou pelo esporte desses nossos entrevistados. Então, nós estamos hoje aqui com o Alexandre já me falou qual é o hobby dele, mas lógico que em tempos de Covid a gente não vai conseguir fazer o hobby dele, mas desde já, Alexandre, fica o desafio, tá certo, para a gente gravar esse programa aí na C4I e também, né, fazer o desafio oposto, que é para a gente fazer o seu hobby. Eu já fui bom nele, tá? Mas a gente tem sempre que aceitar os desafios, que é o que eu fiz com o nosso querido amigo da Alberto, né? Fui andar de wakeboard, então foi muito bacana. Também já fui para o judô, lá para o tatame, né, com o Losetti. Então, assim, está sempre surgindo a oportunidade. Mas também já fui cortar arvorezinha de bonsai. Então, a ideia do 60 Segurança é o hobby ou o esporte. Então, é muito bacana, vale a pena vocês assistirem. Os programas são feitos com muito carinho, de uma forma muito leve, para que a gente leve ao conhecimento das pessoas o que é a segurança de uma forma sem ser muito técnica. É o que a gente vai fazer aqui hoje, Alexandre. Vai ser um bate-papo com você, onde a gente vai desmistificar, vai conversar, vai falar um pouco, né, da vida pessoal também, porque muitas vezes o pessoal acha que quem trabalha com segurança é um bicho de 7 cabeças, é um James Bond, né, um 007. Não é. A gente tem a nossa vida normal, mas ao mesmo tempo a gente tem, né, muita coisa bacana que a gente pode levar para o público, e o que eu costumo dizer é que muitas vezes a grande dificuldade é educar quem compra. As pessoas não sabem comprar segurança. E o nosso papel aqui é, de uma maneira muito leve, descontraída, levar essa educação e, ao mesmo tempo, um momento de descanso, que o programa fique leve. Então, primeiro, mais uma vez, muito bom dia a você, Alexandre Chaves, da C4I. Seja bem-vindo, meu amigo. Foi muito bom, já batemos um papo ontem muito legal, mas hoje o papo foi tão bom ontem, né, que surgiu a ideia, junto com o Christian Visval e o pessoal do CT Segurança, o Silvano Barbosa, de montar essa estrutura para levar esse conhecimento para o pessoal que está em casa. Então, estamos ao vivo, o primeiro 60 Segundos de Segurança com o Igor Pípolo, entrevistando aqui o Alexandre Chaves. Alexandre, o microfone é seu, fale um pouquinho de quem é você, o que é que você faz, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo melhor. Tá ótimo. Igor, primeiro é uma honra, né, cara? O primeiro programa nesse formato, eu estar junto com você aqui, para mim, eu estou com uma alegria assim que não cabe no peito, cara. Você sabe o quanto eu te admiro profissionalmente, tenho um carinho, um respeito por você gigantesco, amigos de... Não, na verdade, eu vou até interromper, porque na verdade a gente tentou o Sérgio Moro, o Ricardo Amorim, aí não conseguimos, aí chamamos você, viu? Poxa vida, mano. Caraca, mano. Ainda, isso só aumentou minha bola, né? Tivemos juntos aí em missões em Israel, né? Aquela missão verdade. Muito legal, em Vegas também, enfim. Eu acho que isso para mim, esse programa aqui hoje é um marco importante, porque ele vai sintetizar, ele sintetiza o momento que eu estou vivendo hoje. E, apesar de tudo que está acontecendo aí, né,
desse momento, né, que a gente está vivendo, o processo, a gente está sintetizando muita coisa. Eu falo que a C4I hoje é aquilo de melhor que foi aprendido ao longo de 20 anos, né, de estrada, né? Então é a síntese, né, a simbiose das melhores coisas que eu coloco. É bem o que acontece, né, Alexandre? No momento de crise, as pessoas, eu já vi até, tira o R e fica CRI, né? Tira o S, né? E fica CRI, né? Então a gente aproveita esse momento de crise para que a gente coloque a nossa inteligência para funcionar e encontremos as melhores oportunidades. Lógico, com todo respeito às pessoas que faleceram, com todo respeito às pessoas que estão vivendo um drama muito grande, mas nós, empresários, temos a obrigação, né, de pensar, de fazer com que a nossa cabeça encontre uma solução rápida, inteligente e que, além de, né, ajudar nossas empresas, ajude a comunidade. Então, eu vejo que muitas empresas estão fazendo isso, elas estão se reinventando. Foi o caso até do seu próprio CT Segurança, né, que teve que entrar nessa plataforma de uma forma muito mais rápida para poder levar as informações e o conhecimento até a ponta da linha do pessoal que não está conseguindo se reunir. Porque, afinal de contas, no CT, todo mundo vai lá para o centro fazer o treinamento. Mas como não estão conseguindo reunir, então a gente teve que fazer o treinamento e chegar na casa de todo mundo. E essa reinvenção, muitas vezes, né, esse braço das empresas, que é o braço de transformá-las tecnologicamente acessíveis, não estava na mesma velocidade que foi necessário acontecer nas últimas 3, 4 semanas. Então, eu vejo que a C4I, para quem não sabe o que é C4I, é bom a gente explicar, é uma central de monitoramento inteligente, mas que tem algumas coisinhas a mais. E já vou adiantando, o Alexandre, ele é muito chato, né? Eu estou falando chato, Alexandre, de você, mas é do ponto de vista de ser criterioso, de gostar da coisa boa, sabe, de ficar buscando o aperfeiçoamento de forma constante. Esse é o chato bacana que eu chamo, né? E eu vejo que você é muito criterioso, né? A gente brinca muito aqui, fala de uma forma muito extrovertida, você me conhece, mas eu vejo, né, como uma grande oportunidade para que as pessoas entendam a importância de vários serviços de segurança. Tanto que, hoje mesmo recebi aqui uma mensagem dos Estados Unidos mostrando, é uma matéria, depois eu vou postar aqui nas minhas redes sociais, a importância que estão dando agora ao profissional de gestão de risco. Antes a gente dizia, olha, toma cuidado, vai acontecer isso, toma cuidado, isso aqui é um perigo, isso aqui é um risco, isso aqui tem tal probabilidade de acontecer, o impacto é grande, e ninguém dava bola. Aí agora, depois desse né, episódio todo que a gente está vivendo, as empresas e as pessoas estão entendendo o que é um profissional de risco. Não é o profissional cavaleiro do apocalipse que vai trazer os problemas, mas sim que vai entender, por exemplo, olha, tem um determinado índice aqui na tua região, você precisa se proteger e precisa ter uma empresa que tenha capacidade de prestar um serviço à altura daquilo que você está esperando, né? Então, eu vejo que tem muitas empresas de monitoramento que faz monitoramento, mas o próprio contratante não sabe exatamente como contratar essa empresa. Então, eu queria que você esclarecesse para a gente, né, um pouquinho de como é que funciona uma empresa de monitoramento tal qual a sua. Tá, legal. Tem um conjuntinho de coisas que você colocou aí, que eu também vou aproveitar ao longo da minha fala para poder colocando os pingos aí, né? Sobre essa história desse momento que a gente está vivendo, então logo isso tudo começou, Igor, qual foi a primeira orientação que eu passei para os heads lá da empresa, né? A gente vai seguir o plano que foi idealizado no final do ano passado, a gente vai seguir ele do mesmo jeito, mantendo os investimentos, mantendo a equipe. Fizemos semana passada, isso me deixa muito alegre, que nós fizemos nosso primeiro onboard de uma colaboradora com os heads, pela plataforma virtual, né? Isso foi muito legal. Então, assim, nós não paramos em nenhum momento de seguir adiante, acreditando que tudo isso que a gente está vivendo hoje vai passar. Isso para a gente está muito claro e nítido. Então, a gente está com um posicionamento, eu tenho falado muito para a equipe, né? Para a nossa equipe, usar o momento agora para amolar o machado, né? A gente realmente acredita no nosso país, acredita nas pessoas e a gente segue firmes nesse propósito.
Sobre o que você colocou de ser criterioso, tem uma historinha que eu acho que eu te contei ontem, talvez resumida, e eu vou me permitir aqui contar. Você conheceu aonde eu morava anteriormente. Sim, no apartamento, no Morumbi. Isso. A gente, de uns anos para cá, desde o início da C4, tem mais ou menos 3 anos, né? A gente basicamente atendia alguns mercados, mercado corporativo, mercado predial e o mercado do varejo. O mercado residencial de alta renda, ele surgiu meio que uma história um pouco engraçada. No primeiro momento não estava mapeado atender esse setor, e uma pessoa nos procurou, uma moradora de um bairro ali próximo à Cidade de Jardim, por intermédio, inclusive do João Jauisch, faço aqui uma ressalva do nosso querido consultor João Jauisch. A pessoa fez um contato dizendo que queria o que a C4I estava fazendo por uma determinada empresa na sua casa. E a gente achou indelicado dar um feedback negativo para a pessoa, que não era o nosso foco, o mercado residencial, e nós decidimos ir até a casa da pessoa, agradecer o contato e dar uma assessoria, dizer, olha, vou te recomendar boas empresas de monitoramento aí do mercado. Mas aí a pessoa curiosa perguntou para a gente, falou, me diz um pouco, como é que é o teu monitoramento? E a gente foi contando, ela falou, nossa, é exatamente isso que eu quero, né? E assim a gente, sem jeito, não, mas o valor é mais caro, né? Ela falou, mais caro quanto? Nós falamos um valor e ela falou, ótimo, quando é que vocês começam? Nascia ali essa unidade de negócio hoje dedicada ao mercado de alta renda, né? Aí, passado um tempo, eu morando lá, aqui no Morumbi, num apartamento confortável, dentro de condomínio, eu falei, cara, como é que eu posso não ser usuário daquilo que eu prego, né? Eu preciso ser usuário, né? Então, entra um pouco nisso que você falou, de ser criterioso, né? Então, uma coisa que juntou a questão do momento da família, dos filhos, né? Essa fase meio pré-vestibular, né? Churrasco. Falei, vamos fazer uma coisa, vamos mudar para uma casa, mas não casa de condomínio, eu quero uma casa de rua no Morumbi, tá? Então, tomamos uma decisão colegiada na família, e nós nos mudamos, e hoje a C4I me atende aqui na minha residência. Tem uma última história para te passar a palavra, porque aqui, se deixar, tem história a dar com pau. Não, mas vamos trocando, eu vou interrompendo você também aqui, e a gente vai conversar. Aqui é bate-papo. Os nossos ouvintes querem exatamente isso, querem um bate-papo onde a gente leve conteúdo. Então, vamos trocando aqui, velho. Fica à vontade, o microfone é seu. O ano passado, Igor, a gente fechou com um banco, e foi engraçado porque a minha equipe negociou todo o processo e tal, e o contrato depois demorou e não vinha, até que eu perguntei para um head lá, eu falei, cadê o contrato do banco X, né? Ele, pois tá estranho, não voltou o contrato ainda, tá aprovado, o CEO disse que tá aprovado, mas não chegou o contrato, até que a gente apertou, e aí o CEO todo sem graça falou, não, sabe o que é? O dono do banco, né? Ele está querendo conhecer o Alexandre, ele quer ir aí até C4I para, de fato, entender se pode confiar, né? E, por incrível que pareça, passado uns dias, nós agendamos uma reunião, foi todo um esquema de segurança lá, o dono do banco foi até a C4I me conhecer a empresa. Foi muito engraçado, Igor, porque ele é meu xará, se chama Alexandre também. Ele literalmente chegou com um envelopinho embaixo do braço, né? Do tipo, agora, do tipo, me convence, né? Quero que você me convença como você convenceu os meus heads ali, os meus executivos. E aí eu contei para ele a história de que eu tinha me mudado, engraçado que tinha sido muito recente, e eu disse a ele o seguinte, falei, Alexandre, eu vou cuidar do seu banco como a C4I cuida da minha família, cara, que é o bem mais precioso que eu tenho na vida. Claro, sempre. Na hora que eu disse isso, o cara literalmente tirou o envelope debaixo do braço, né, e assinou e falou, beleza, eu confio em você, vamos em frente, né. Legal, Alexandre. Essa é uma história que sintetiza esse amor que a gente tem, esse cuidado que a gente tem pelas coisas, uma proposta de trabalho que também, respondendo só uma fala sua e a partir daí eu passo o bastão,
o que difere essa história de monitoramento inteligente, né, do monitoramento convencional, ao qual eu respeito muito, todos os players aí, é que a C4I tem uma proposição de olhar o antes, de tomar cuidado com o antes, não no depois. Nós não somos uma estrutura que fica aguardando o sinal de pânico ou a detecção lá, né? Nós somos uma empresa de monitoramento que usa esses conceitos à risca de centros de comando e controle, né? No sentido de com a aplicação de inteligências, identificar antecipadamente o problema através de visão computacional, através de algoritmos, enfim. Mas é uma proposta de trabalho bem diferente, né? Isso é fantástico, e tanto que a ideia de convidar você foi para explicar um pouquinho, né, de como funciona essa diferença, porque mais do mesmo já tem muito no mercado, e que tem mercado para isso. Tem mercado para um monitoramento convencional e tal, essa coisa toda. Mas também existe uma parcela do mercado interessada nesse tipo de serviço que você faz, que é um serviço muito mais elaborado, numa outra faixa de preço, numa outra faixa de cliente, porque antes estava todo mundo na mesma vala, né? O cara que tinha uma casa de milhões, ele também era obrigado a contratar um monitoramento de R$100, né? Então, isso estava desproporcional. Então, acho que isso veio muito a calhar. Primeiro, eu queria voltar aqui para fazer mais uma menção aqui ao nosso querido João Jauiche, né? O João Jauiche é meu sócio, meu amigo, querido, um cara fantástico, entende dessa parte de segurança física em condomínio, que é um monstro, né? Ele realmente é um cara fora de série, além de ser uma pessoa muito especial. João, meu abraço para você, João Jauiche, e que a gente continue junto, que você continua me aguentando aí há mais de 10 anos que ele me aguenta, viu, da Núcleo. Obrigado por sua paciência. A outra coisa que você falou muito interessante é essa história do cliente ir até a casa, né? Eu já tive uma situação como essa de um cliente de segurança pessoal, né, que ele veio aqui em casa porque ele fez, cara, você vai cuidar da minha segurança, vai saber onde é meu cofre, vai saber todos os detalhes, e eu não sei quem é você. Recebi uma indicação de um grande amigo, mas eu digo, não, você vai na minha casa. E ele veio até aqui a minha casa, conheceu a minha família e tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito interessante que as pessoas tenham tempo para conhecer seus prestadores, entender quais são os seus indicadores de performance, né? Porque hoje está todo mundo contrata e diz assim, poxa, mas como é que eu consigo medir o seu serviço? Como é que eu consigo medir a sua entrega? E não pode ficar uma coisa só de boca. A gente tem que ter indicadores que nos mostre exatamente o que é aquilo que está sendo entregue. E nessa área de serviço de segurança é muito difícil. Até faço aqui uma lembrança do Performance Lab, do nosso querido amigo Fernando Só, né, que é uma ferramenta própria para isso, para medir a entrega do serviço. Eu acho isso fantástico, porque muitas vezes a gente chega e diz assim, não, mas é caro. Peraí, é caro por quê? O que eu estou entregando, o fulano está entregando, né? Quais são a estrutura que eu tenho aqui para lhe atender exatamente no momento de emergência? Porque enquanto está tudo normal, a gente não valoriza. É o que aconteceu agora mesmo, eu falei da profissão do gestor de risco. O gestor de risco estava ali. Era, como eu disse, o cavaleiro do apocalipse da empresa. Rapaz, ó, isso aqui pode dar problema. Ó, veja esse detalhe. Não, isso aqui não acontece. Isso aqui não vai dar errado nunca. E está aí, aconteceu. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas previsões que a gente faz não são previsões da cabeça de ninguém. Né? O último relatório que aconteceu agora em Davos, né, que foi exatamente esse ano, né, do Fórum Econômico Mundial, prevê uma situação de pandemia e oriunda da China. Pessoal, é só ir lá e ler o relatório. Né? Todos os profissionais de risco ficam esperando sair esse documento para pegá-lo e entendê-lo, decifrá-lo. E lá tinha, muito claramente, já vem de alguns anos, aumentando essa probabilidade de uma pandemia. Agora, nós sabemos, né, e vamos voltar aqui para o nosso foco, que é o seguinte, diante dessa situação de crise, né, que nós estamos vivendo, você me falou que surgiu aí uma oportunidade, as pessoas estão entendendo, inclusive, eu tenho uma pessoa que é eu não vou falar nome aqui, porque eu também não sei se posso, ainda estou me adaptando com os canais, né, os meios de comunicação, mas é muito grande, né, uma das maiores aqui de São Paulo, imobiliárias, tá? E uma pessoa que é vice-presidente, né, ela é tia de um grande amigo meu. E nós estávamos conversando e ele disse que subiu em 30%
30% o número de procuras, da procura por casas. As pessoas entenderam, né, que ficar no apartamento durante muito tempo não dá. Né? Você tem uma série de restrições. Por exemplo, eu moro em apartamento. A minha área comum está toda fechada. Eu não posso usar. Certamente você tem aí na sua casa uma área verde, uma piscina, não sei o que você pode usar. Inclusive, já estou me convidando para ir para casa, que você nunca me convidou. Não, imagina. Vai no apartamento eu já fui, mas eu só vou se o Natan, que é o seu filho, o chefe de cozinha top, for o encarregado de fazer o banquete. Convidei ontem e convido aqui ao vivo. A culpa é minha. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque eu tenho viajado muito, eu quase não tenho parado, mas eu já me convido para ir, porque eu vou adorar conhecer a tua casa, eu adoro casa. Então, o que eles estavam falando era exatamente isso, que as pessoas de um determinado padrão, eles podem pagar, vamos dizer, vou dar um número aqui, 5 milhões por um apartamento, pode pagar 5 milhões por uma casa. E vai ter muito mais infraestrutura numa casa, entendeu? Do ponto de vista de aproveitar. Isso, evidentemente, dentro de uma faixa, né, Alexandre? Tem pessoas que já estão com os filhos mais velhos, mas quem está naquele filho ali com aquela faixa de pré-adolescente, adolescente, que vai curtir a casa, que a família gosta de receber os amigos em casa, isso é muito bacana. Né? Você vai aproveitar muito mais do que no apartamento. Adiciona isso daí uma esposa triatleta. Eu não tenho dúvida que você deve ter feito algumas adaptações para mantê-la em casa. Pois é. Esses dias eu tenho comentado com os amigos que esses dias eles viram que ela postou alguma coisa, ela correndo numa esteira em casa. Aí me perguntaram, poxa, você comprou uma esteira para sua esposa? Eu falei, não, eu comprei a paz. A paz, né? Quanto vale a paz? Em formato de esteira. Como é que se segura, né, uma triatleta, né? Então, assim, fizemos sim adaptações, a bicicleta dela está no rolo. Na piscina, a gente tem um equipamento, que são alguns elásticos que ela consegue simular o treino, e depois ela corre a maratona dela na esteira, então eu consegui entreter, e com isso a vida da família, a harmonia é mantida, e graças a Deus. Manda um beijo para Marisa, que ela é muito querida. Ela é muito querida, muito ativa, isso é muito legal. E, cara, eu acho que o grande lance é esse, é você aproveitar a casa. Mas para aproveitar a casa, né, a gente sabe que existe um medo coletivo. Né? As pessoas estão o tempo todo fazendo pânico e tal. E o que eu costumo dizer, Alexandre, é o seguinte: a gente pode correr qualquer risco, desde que os conheçamos. Então, eu acho que é muito importante para quem vai morar numa casa, e eu acredito que foi isso que você fez, entender quais são as fragilidades e a gente colocar as proteções necessárias. Com tecnologia hoje, né, principalmente com os analíticos de vídeo que a gente tem, gente, com uma câmera, 2 ou 3 câmeras, você consegue cobrir uma área gigante e consegue ter muito mais sucesso do que fazer um muro de 10 metros de altura. Então, a tecnologia, ela está aí para nos ajudar e tem solução para isso. Então, o que eu vejo, Alexandre, é o seu exemplo, né, de morar em casa, de utilizar seu próprio serviço de tecnologia, que isso possa ser replicado para outras pessoas. Não fiquem com medo, né? Busquem esse conhecimento, busquem essa informação, para que vocês possam, fazendo um planejamento adequado, né, ter condição de morar numa casa com segurança, ficar tranquilo, né, aproveitar essa oportunidade. Muita gente que deixa de morar numa casa porque tem medo, aí mora num apartamento que não tem segurança nenhuma, como se o apartamento também não pudesse ser assaltado. Então, eu acho que é escolher o que você quer e gerar a proteção necessária para ficar bem. Né? Então, eu acho muito bacana isso. Eu queria... Agora, patrão... O Igor, eu queria só pegar um gancho nisso que você falou. Patrão, tudo bem, patrão? Para lembrar vocês aqui que estão aí nos ouvindo, não se esqueçam, patrão, a pessoa tem que dar um like no comentário, gostou, né? Ativar as notificações para saber quando vocês e todo mais conteúdo do CT vai entrar ao ar, e também se inscrever aqui no canal do CT no YouTube. Obrigado, patrão! Aí você, Silvano, você foi sensacional. Você está fazendo muito bem o papel do Lombardi. E eu aqui vou tentando fazer o Silvio, vou tentando manter o auditório animado. Valeu, Silvio, muito obrigado. Ô, Silvano, show de bola. Vamos lembrar para todo mundo, entrar aí no canal do CT Segurança, clica lá. É muito importante para a gente ter você nos acompanhando, para que a gente possa estar sempre melhorando
entregando mais qualidade nos nossos conteúdos, tá bom? Então, clica no canal. Obrigado, Silvano, bem lembrado. E a gente segue aqui nos 60 Segundos de Segurança, primeira edição, ao vivo, com Alexandre Chaves. Alexandre, volta para você, meu irmão. O que você estava falando aí? Eu queria comentar, eu acho que tem mais uma historinha boa, que vai sintetizar isso que você está falando, sobre essa história de que as pessoas não têm que ter medo de morar numa casa, né? Tem que tomar, de fato, alguns cuidados, né? E uma história interessante é que nós adquirimos a casa e ela tinha, de fato, todo um aparato de segurança, e eu acabei virando amigo, né, do antigo proprietário, né? Ficamos amigos, né? Assim, rolou uma empatia muito boa, e ele foi no dia que ele estava passando bastante, estava me mostrando todo o aparato de segurança. Nunca vi tanto sensor numa casa, Igor. Nunca vi tanto sensor. E tamanho isso que o projeto dele anterior tinha, ele até comentou que montou toda uma infraestrutura de geladeira, de coisa do lado de cima, na parte de cima da casa, porque ele falou, quando eu ativo o alarme é um drama, ninguém podia descer para tomar um copo d'água, né? Então, assim, imagina bunker, imagina tudo que você possa imaginar, ele pensou e colocou, e o que me chamou a atenção, que não tinha uma câmera do lado de fora da casa, não tinha câmera, só tinha alarme. Essa história toda, há uma mentalidade no mercado, como a câmera como algo que vai ser utilizado apenas... Tirar a privacidade também, né? Exatamente, mas tem um uso do equipamento, primeiro que assim, a câmera, ela está extremamente barata hoje, o custo dela é ínfimo, né? Antigamente era um custo muito alto, né? As pessoas não usavam. Então, o uso de câmeras aplicadas ao lado de fora do perímetro da casa, né? Do lado externo, né? Elas dão, com o uso das inteligências adequadas, elas dão uma capacidade de identificação de problemas muito melhor do que o tema do alarme. O alarme, na nossa ótica, aí estou falando um pouco do que as crenças da C4I, né? A C4I ela tem algumas crenças que são importantes, que fazem a gente ter uma proposta de trabalho diferente, né? Primeiro que a gente entende essa história eu não tenho que estar muito preocupado lá de dentro, porque assim, se eu saio e ativo um alarme, né? O alarme serve, então, para essa história do tipo, minha casa vai ser invadida ou não. Para quem mora em casa de rua, a maior preocupação, ela está mais relacionada ao entrar e sair da casa. Sim. Tá? Do acesso dos colaboradores, né? Das pessoas que trabalham na casa. Esses são pontos muito nervosos. Esses são pontos de extrema vulnerabilidade, que as pessoas, às vezes, elas não Vou fazer um comentário aí, Alexandre, que é o seguinte: as pessoas têm uma certa, né, uma casa grande e tal, aquela coisa toda, e eu costumo dizer, você sabe quem entrou na sua casa essa semana? Não entrou ninguém, não veio ninguém, eu fiquei em casa. Peraí, veio alguém consertar a geladeira, veio alguém consertar a net, veio alguém trazer uma encomenda, o florista veio... Então, assim, quando o cara vê que a casa tem uma movimentação de dezenas de pessoas durante uma semana e sem nenhum critério, que às vezes o cara entra, vai na sala, vai não sei o quê, o marceneiro... Então, quando é um pessoal conhecido, que já faz parte da história da vida da pessoa, da casa, é diferente. Mas mesmo assim, ele traz um assistente, você não sabe quem é, entendeu? Então, o controle de acesso de uma residência, não só para a questão de entrada e saída e proteção dos familiares, mas também dos empregados, né, e dos prestadores de serviço. Porque se você não tivesse controle, isso também acontece num prédio em maior escala. Mas numa casa, é exatamente por onde a gente fala que foge a informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria ter te conhecido antes, na época que eu fiz o projeto da casa da Hebe Camargo, né? Eu fiz o projeto de segurança da casa da Hebe, e foi um dos momentos que eu tive o maior prazer em trabalhar como profissional de segurança, que ela fez, olha, eu contratei você para fazer o que você tem que fazer, então me diga o que eu preciso. Cara, então isso me desafiou, né? Primeiro, encontrar uma coisa que fosse economicamente viável, né? Então não é simplesmente chegar e gastar o dinheiro todo do mundo, não é isso,
né? Mas a gente propôs alguma coisa que fosse inteligente, né? E, ao mesmo tempo, pudesse gerar a segurança que ela precisava. Então, tudo isso começa com análise de risco, entendendo quais são as tecnologias, e uma coisa muito importante, Alexandre, tem que estar alinhada com a rotina da casa. Não é porque uma determinada casa tem um tipo X de tecnologia que a do lado vai ter. Não é assim. Cada família, de acordo com com a sua necessidade, precisa ter uma adaptação, um ajuste, né, uma adequação para que possa ter a segurança que realmente seja efetiva. Então, imagine uma residência, né, que está quase um quarteirão, né, com a área muito grande. A gente teve que, evidentemente, trabalhar com todos os recursos possíveis e mais, treinar, capacitar os funcionários. Porque não adianta de nada a gente ter toda a tecnologia do mundo e o funcionário abrir o portão e ficar com ele aberto para aguar a planta que está do lado de fora. Então, você tem que ter procedimento. Ou tem que botar uma torneira para fora, entendeu? Tem que criar essa situação, porque isso é o que o Jauiche faz muito bem. Integração da tecnologia, que eu chamo com a humanologia, né? Com o lado humano da história. A gente tem que ter os recursos humanos e técnicos muito bem alinhados, né, com base nos procedimentos, para que a gente possa ter realmente uma segurança integrada. Porque senão a gente vai botar a melhor tecnologia do mundo, daqui a pouco o cara tem um assalto e bota a culpa na tecnologia. Não é assim, gente. Né? Tudo isso é um conjunto, isso é um sistema. A gente não pode olhar só uma coisa e achar que ela vai estar completa. Mas você tem... Fala. Você vai contando as coisas, eu vou lembrando, né? E assim, as pessoas até sempre questionam, eu percebo que, assim, exemplo prático sempre ajuda as pessoas a entenderem bem. E é legal porque a gente fala de exemplo prático aqui, né? Sendo usuário, né? Sim, feito, né? Realizado. A Marisa, minha esposa, ela sempre sabe da C4I, ela participa das coisas e tal, mas ela não era usuário. À medida que ela começou a ser usuária, né? Nos primeiros momentos, ela, poxa, toda hora chega notificação de alguma coisa aqui, né? Do tipo, poxa, e aí ao longo do tempo foram acontecendo situações que foi nítido a transformação e o respeito que ela adquiriu em relação ao trabalho, né? Por exemplo, uma situação que surgiu. Um belo dia, um veículo parou na frente da casa. Parou, estacionou. Câmera do lado de fora, o analítico identificou o carro parado, né? Viu que não saiu ninguém do carro, abriu um alerta para a C4 e falou, olha, o carro parou na frente da casa do Alexandre. Uhum. Né? O analista pegou, ligou para ela, dona Marisa, bom dia, né? Tá esperando visita? Ela, não sei, acho que ninguém apertou a campainha, não estou sabendo não. Então tudo bem, é só para saber, obrigado, tchau. Desligou. Tomamos a ação, fizemos contato com o Alfa, com o pessoal da rua, os guardas da rua, para poder falar, olha, tem um veículo parado ali na frente da casa do Alexandre e não é visita, né? Uhum. E aí fizeram uma abordagem ao veículo, não era nada demais, a pessoa parou para atender um telefonema e tal, mas isso sintetiza um pouco o seguinte, poderia ser alguém acompanhando a entrada e a saída da minha casa, poderia ser alguém, né, atento às nossas rotinas, poderia ser alguém querendo aguardar um momento para poder abordar o colaborador que está entrando dentro da casa, poderia ser isso, né? Mas isso é o que eu falo sobre ter uma atuação preventiva, né, antecipada, do que e tomar uma ação depois que o cara pulou o muro, né, está lá dentro com a tua família. Então, isso é o que difere exatamente a nossa proposta. E aí, é isso que eu te falo, ela passou a ter essa admiração do trabalho da C4I, e hoje é a minha maior promotora, né? Porque ela fala com uma alegria, com a confiança, né? Legal, mas isso é bom, né? Porque quando você acaba confia... sendo natural isso. Quando você confia no sistema, você entende que essas notificações, que isso tudo é para ajudar em caráter preventivo. Sim. As pessoas não podem esperar ter o problema para querer resolver. É muito pior, muito mais caro. E uma coisa que eu digo, Alexandre, é o seguinte, quando você tem a sua casa invadida, cara, eu conheço situações onde as pessoas venderam a casa,
saíram porque não queria mais morar, perdeu aquela sensação, que é a sensação mais gostosa que tem, que é a sensação do seu espaço, onde você tem a sua família, onde você teve isso aí violado. Cara, isso gera uma série de problemas que muitas vezes a pessoa perde o gosto e não quer mais morar ali, tem que sair, e é um drama muito pior, e sai muito mais caro do que ele investir na prevenção. Agora, tem uma coisa muito interessante, Alexandre, que também ligada a esse ponto, e semana passada eu estava na casa de um amigo aqui no Morumbi, né, e nós fomos lá jantar, fomos eu e ele apenas e tal, a gente conversando, né, foi almoçar, o almoço ficou até o jantar. Aí, na hora do almoço, ele fez: Igor, olha, tem um grupo aqui da região aqui, né, e acabou de ter um assalto. Eu digo: sério, tem um assalto aqui agora? Assalto, 5 caras armados com fuzil, né? Eu estou contando a história aqui por alto, mas isso deu na imprensa e tudo mais, e foi mais ou menos 2 horas da tarde. E aí, poxa vida, os caras vieram, tinha até um carro bacana aí, importado, que tinha sido roubado, que tinha sido usado no assalto. Ok, quando deu 5 horas da tarde, acharam os bandidos, entendeu? Porque tinha todo o esquema de segurança, tinham as câmeras, pegaram as imagens, né, colocaram toda aquela informação nos sistemas que a polícia tem, né, que conseguiu detectar por onde o carro estava passando, aquela coisa toda. Você sabe muito bem como funciona, espero que nossos ouvintes também, porque isso aqui já dá um outro programa. E, gente, eles conseguiram achar os bandidos. Quando deu 7 horas da noite, isso tudo aparecendo no grupo, né? Os bandidos estavam liberados por conta do Covid-19. Parece até que Covid-19 é habeas corpus, né? Os caras entraram numa casa armado com fuzil, né? E foram liberados, tá? Porque não conseguiram fazer o assalto, ou tinha alguma coisa nesse sentido aí, porque foi uma tentativa de assalto. Mas, gente, quem é que, em sã consciência, vai andar de fuzil? Aqui eu faço um parênteses para falar uma coisa que eu digo que é muito importante. O grande problema do Brasil, Alexandre, não é segurança, é justiça. Se a gente tivesse a certeza de que a justiça era implacável com os bandidos, com certeza a gente ia fazer do Brasil um país muito mais seguro. Nós temos uma justiça que é, de certa forma, muito benevolente, entendeu? Protege muito o bandidinho, coitadinho, lascadinho. Gente, se qualquer um de nós formos pego com um fuzil, tá certo? A gente vai tomar tiro até virar peneira. Agora, o bandido pega com um fuzil, entrando numa casa, tá certo? Em quadrilha, né? E é liberado porque não tem onde colocar por conta do Covid-19. Então, assim, eu estou muito indignado, né, com as situações que estão acontecendo, né, em relação ao Covid-19. E uma outra crítica que eu faço aqui é o seguinte: nós temos no sistema penitenciário, parece que não tem nenhum registro de Covid-19, porque está todo mundo trancado. Cortaram a visita. Então, quem está lá e está bem, fica bem. Aí estão liberando os presos para ir se contaminar. Então, se os caras estão trancados, deixa trancado. Se está tendo problema, isola onde teve problema. Agora, liberar preso, aí os presos voltaram. E outra coisa, liberar para voltar, para trazer o Covid para dentro da penitenciária, não faz sentido isso. Não faz sentido, né, ver como determinadas ações estão acontecendo. E a gente sabe muito bem, Alexandre, que em momento de crise a gente precisa ter o quê? Uma cadeia de comando. Precisa ter uma pessoa mandando, né? E nós temos que ter uma visão sistêmica do problema. Hoje a gente está vendo o problema por um lado, né, e esquecendo de ver os impactos dos outros. Na área de segurança, nós tivemos um aumento aí de 10% do índice de criminalidade, né, de morte violenta. Gente, esse número já está ali, ó, beirando o que morreu por conta do Covid-19. Você tem quem morre pelo Covid-19 e quem morre com o Covid-19. Então, muitos reflexos estão acontecendo que estão impactando, inclusive, na área de segurança, e que a gente tem que tomar cuidado para não entrarmos numa onda de insegurança. Porque do mesmo jeito que existe o problema no sistema de saúde que não consegue atender mais do que 10 mil leitos, né, nós temos também essa mesma curva que também não pode crescer na insegurança. Se ela crescer na insegurança, o que vai acontecer? Os sistemas de segurança não vão colapsar também, não vão conseguir atender. Então é muito importante que nós, empresários, que nós, profissionais de segurança, que nós, como sociedade, nos organizemos
né, com toda a capacidade que a gente tem de inteligência para entender quais são as ações que a gente pode fazer para minimizar, né, os impactos que de uma possível, estou falando aqui, não estou lançando aqui como um problema, estamos aqui lançando como homens de segurança que a gente tem que tratar de cenários, né? Diante dos fatos que nós temos, nós estamos desenhando um possível cenário, pode ser esse, pode ser outro, então a gente nunca trabalha com um cenário só, mas está muito preocupante a gente permanecer em casa, saber que milhões de pessoas que dependem da economia informal não estão tendo acesso ainda, né, da forma correta a esse recurso que o governo está dando, ainda está sendo muito pequeno, e eles precisam se alimentar. E a pessoa, numa situação de desespero, começa a pensar, a fazer besteira. E a gente tem que tomar cuidado com a segurança. Então, eu vejo que a nossa segurança privada, ela vai ser muito demandada, né? Ao que pese, eu imaginasse, Alexandre, que a gente tivesse uma redução do número de postos de trabalho, que aconteceu, de fato, eu pensava que ia ser maior, mas não. As pessoas estão conscientes de que é importante manter o seu status de segurança. Nós tivemos shoppings que já foram invadidos, tivemos centros comerciais que já foram lojas arrombadas, já tivemos alguns históricos aí de situações que a gente imagina, né, a gente faz ideia que tenha ocorrido por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, que está tendo um impacto econômico muito grande. O que você, dentro desse cenário que eu desenho aqui, pode e se sente à vontade em contribuir, meu amigo? Tá, acho que tem duas situações aí, Igor, que eu acho que vale a pena colocar aqui para todo mundo, aproveitar aqui essa janela. O primeiro é que a C4I, a gente tem, a nossa plataforma, ela hoje é homologada hoje pelo Copom, é homologada hoje junto às forças policiais. Então, os nossos clientes que assim queiram disponibilizar suas imagens externas, né, a polícia hoje consegue acessar essas imagens, seja para o aspecto de prevenção, né, polícia militar, né, ou polícia civil no sentido de investigação, né. Então, isso é algo que a gente já faz, já é nativo dos nossos serviços, dá esse nível de integração, que é o que a gente sonha, né, eu pessoalmente sonho há muitos anos, né, desde que a gente visitou em 2011 uma empresa em Nova York chamada SW24. Fomos juntos lá. Até cito o nome. Security Watch 24. Me chamou muito a atenção o fato de que num dado momento lá de um tornado, tudo, as polícias foram trabalhar dentro da empresa, usar a infraestrutura da empresa. Para mim, aquilo que bela estrutura, hein? Nossa, incrível. Para mim foi a síntese assim, de falar, poxa, por que a gente não pode ter essa união, né, do público e privado, efetivamente, né? Eu adoraria, cara, tá? A gente às vezes quer fazer mais, levar mais informação para as forças policiais, e muitas vezes a gente tem restrições, tem regras e coisas que muitas vezes você tem que aguardar ali um momento e ser provocado para poder ajudar. E a gente, como o próprio nome diz, né, o Centro de Comando e Controle privado, a gente está ali pronto para poder ajudar o poder público, para poder ajudar as forças policiais, e a gente faz isso com o maior prazer, e tanto é que os nossos clientes já são convidados a ingressar nesse tipo de iniciativa, né, que são as vizinhanças colaborativas. Alexandre, só para fazer um parênteses aqui, lembrar os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente agora que entre aqui no nosso link, né, da nossa página, se inscrevam, né, e ativem as notificações para vocês receberem as informações do nosso canal do CT Segurança. Tá? E é muito importante vocês fazerem isso para que a gente consiga, né, atingir aí os 11 milhões de seguidores que nós estamos buscando. É isso aí, patrão. Eu não disse quanto tempo, mas nós vamos chegar lá, né, Christian? Vamos chegar lá, Silvano. Pelo menos 11 milhões, mas a gente não sabe quanto tempo, mas vamos chegar lá. Mas olha, Alexandre, eu queria aproveitar, já que eu te interrompi, para falar de uma coisa que você estava pontuando aí, um negócio muito importante, que é a questão do... volta a tua fala aí 1 minuto só. A integração, né, do público-privado. A integração do público-privado. Esse é o ponto. Gente, e você participou de uma reunião junto comigo, como essa reunião ainda é fechada, eu não estou querendo divulgar aqui, mas eu imagino que a gente poderia ter nesse momento, existe uma outra palavrinha para gestão de crise,
durante a gestão de crise, que é importantíssimo, chama-se interoperabilidade. É a capacidade das agências, né, das entidades poderem se falar e funcionar de forma integrada. Então, numa situação de crise, a interoperabilidade é fundamental. Aí, o que eu vejo, Alexandre? Imagina, nós temos uma força hoje de 600 mil vigilantes. Nós temos aí uma estimativa, né, segundo alguns amigos que a gente bateu um papo, pessoas que têm bem informação, que pelo menos 100 mil vigilantes foram dispensados. Gente, 100 mil vigilantes representa a força policial militar do estado de São Paulo. Então, o que nós temos hoje de vigilante no Brasil é maior do que a soma das polícias e das forças armadas. Aí você tem 100 mil homens que sabem usar arma, que estão ali disciplinados, que estão ligados a uma empresa, que foram simplesmente demitidos, quando a gente sabe que as forças policiais têm uma baixa, porque tem pessoas com idade, pessoas em grupo de risco e tal, e essas pessoas poderiam, o quê? Ser utilizadas nesse momento. Ter um protocolo entre o setor público e privado para que pudéssemos utilizar esses profissionais. Onde? Na proteção de áreas que não estão seguras hoje e que precisariam de segurança. É o caso que acontece nos Estados Unidos, nos hospitais, nos próprios supermercados, nos postos de gasolina. Então, existem vários setores que são mapeados como área crítica, né, que eles recebem esse reforço da segurança privada. Né? Não, evidentemente, dentro dessa visão que eu estou propondo aqui, mas é muito mais barato para o governo contratar um profissional que trabalharia, né, entre aspas ali, alinhado com a polícia. Ele não é que ele vira polícia durante aquele tempo, ele vai fazer o trabalho de segurança privada conforme determina, mas numa situação de risco, ele poder fazer esse papel, né, que seria um papel muito mais interessante, entendeu? Eu acho que eu me fiz entender aí, ou você quer fazer... Igor, posso colocar uma pergunta então rapidinho para vocês? Opa, vamos lá. O que você está falando, ele diz muito respeito à participação da sociedade civil dentro da segurança pública, né? Uhum. Eu sou escoteiro, nascido escoteiro, comecei no movimento com 5 anos de idade e apesar de não estar labutando diretamente, continuo escoteiro até o resto da minha vida, e a gente tinha lá atrás uma participação muito forte do movimento nos eventos, nos acontecimentos públicos que aconteciam, e eu ia com 7, 8 anos de idade ajudar como parte da organização e da segurança dos eventos. Uhum. E isso foi se perdendo com o tempo. A gente sabe qual é o estado da segurança pública no nosso país, mas o que você está falando, ele reza muito em cima disso, né? E uma coisa muito importante que eu vejo nesse negócio é, a partir do momento que eu começo a abrir mais espaço para a sociedade civil ajudar na segurança pública, seja como for, o que acontece é que em momentos de crise há um sentimento civil muito mais forte, não há essa desconexão com a nação que nós temos hoje, e automaticamente a pronta resposta ela é muito mais imediata. Ou seja, o que você está desenhando é, de fato, a gente tomando o controle da situação como cidadão, deixando o espaço da polícia, das forças públicas corretamente, mas estando ao lado delas, né? Então, isso tem 2 reflexos. Uma que aumenta a segurança, né? A outra que aumenta a nossa capacidade civil, né, das pessoas entenderem o que é um país, o que é uma nação, né, de honrar e de seguir as regras e todos os reflexos que isso daí traz. Você sabe, Silvano, que isso que você está falando dos escoteiros é muito bacana, eu sou fã dos escoteiros e eu utilizei muito os escoteiros quando eu estava fazendo Criança Esperança, né? Eu fui o gestor de segurança da TV Globo durante um tempo, a maioria das pessoas sabem disso. A gente fazia aquele evento Criança Esperança aqui e era muito legal porque os escoteiros, eles trabalhavam ajudando a gente a identificar crianças perdidas. Como o evento do Criança Esperança é um evento que tem muita criança e muita gente mais velha, tipo assim, a avó levando o neto, né, para ver. Então, a gente tinha esse problema de crianças perdidas. E os escoteiros, além da orientação, do acesso aos locais, né, arquibancada, cadeira tal, cadeira Y, eles faziam isso de uma forma muito bacana e também ajudava com as crianças. E a gente fazia essa integração muito perfeita. E, além do mais, tinha também um papel na parte de limpeza, né? Os escoteiros, eles eram extremamente criteriosos com isso. Então, via uma pessoa jogando o papel, ele ia lá e apanhava o papel e dava o exemplo.
a pessoa ficava constrangida, ele não falava nada, eu achava isso tão bacana, ele ia lá, apanhava o papel que a pessoa jogou e punha no lixo, a pessoa ficava constrangida. Então, esse é um tipo de educação muito bacana, de uma forma muito legal que a gente teve essa experiência. O Silvano, obrigado pela contribuição. Pessoal, nós já estamos completando 1 hora, né, 1 hora de live, né, 1 hora de live, e eu não sei se a gente tem tanto assunto assim para continuar mais 1 hora. Mas, Alexandre, fala um pouquinho mais, você está querendo falar e já levantou a mão. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, entra, o Silvano está acompanhando, é só mandar a sua pergunta e a gente vai discutir aqui o tema que você estiver colocando. Fala, Alexandre. Igor, eu queria, se o Silvano pudesse voltar um minutinho, queria só aproveitar a presença dele. Pode chamar que ele volta. Voltou. Legal. Você falou, você deu a deixa, o Igor tinha me feito uma provocação que eu ainda não tinha falado, mas as duas se uniram no sentido de que foi provocado o seguinte, nesse senso que a gente foi atingido agora, né? A gente começa a ter, toda essa situação faz a gente ficar sensível, né? A querer contribuir, ajudar da forma que é possível, né? Então, uma provocação do Igor foi como é que a gente tenta, como é que a C4I está contribuindo, né? E então aqui nós estamos trabalhando num formato, eu ainda não posso apresentar ele porque ele não está exatamente pronto, mas o que a gente pretende fazer ao longo dos próximos dias? As empresas, as grandes empresas, que de alguma forma estão contribuindo, a C4I passa também a oferecer sua estrutura de segurança, de central, para poder atender essas empresas a custo zero por um determinado período. Tá? Enquanto estiver durando a questão da pandemia, a C4I vai assumir o compromisso de ajudar essas grandes empresas que estão ajudando as outras pessoas. Tá? Eu acho que é uma forma que que isso a gente agora está desenhando, para tentar realmente contribuir de uma forma efetiva, né? A gente dá tranquilidade para esses grandes grupos empresariais que estão fazendo a sua parte, né? Eu estava vendo ontem, por exemplo, aqui, eu vou citar nomes, né? É inevitável, depois se eu for penalizado, viu, Silvano, você me cobra uma multa aí, mas, por exemplo, a iniciativa da Cacau Show, né? Que distribuiu chocolates, eu fico, por exemplo, vejo ações como essa, eu fico com um desejo muito grande de ajudar a Cacau Show, a essa retaguarda da segurança, né? A contribuir, se assim eles quiserem, né? Porque esse tipo de atitude, esse tipo de posicionamento, poxa, é muito nobre, é muito legal, né? E eu acho isso, a gente fica realmente com o desejo de poder ajudar também, né? Então, é uma forma que a gente vai estar pensando agora, desenhando, para poder, nos próximos dias, e aí eu vou contar com o CT aí, para a gente poder divulgar isso, e, enfim, para a gente, de alguma forma, nos apresentar, nos colocar à disposição desses grandes grupos empresariais. Eu acho que isso é uma forma que sintetiza o que o Igor colocou e o que você colocou também. Alexandre, eu só vou falar mais aqui rapidinho, porque esse momento aqui é de vocês, eu não quero também... É nosso, Silvano, é nosso. Mas você falando aí, cara, não é piada, eu tô aqui arrepiando inteiro, tá? Porque eu acho que é isso que vai ficar de melhor dessa fase, né? Eu, não só por convicção própria, mas eu me nego o tempo inteiro em achar que isso aqui está sendo ruim. Isso só é o Sandro falou muito legal, o Sandro Menezes, né? É um curso que a gente está passando, né? A gente vai sair desse curso com aprendizado, é isso. E é isso que vai ficar de melhor, né? Não é uma questão de separar o joio do trigo, é uma questão de liderança, é a questão de lidar pelo exemplo, né? De trazer o exemplo à frente e trazer a palavra, ela convence, mas o exemplo que arrasta, né? Então, parabéns a você, parabéns C4I, e, cara, sempre pode contar com o CT para tudo que vocês quiserem, sempre. Fica à vontade. Obrigado. Fantástico, Alexandre, parabéns pela iniciativa, acho que é muito importante, principalmente nesse momento em que muitas empresas resolvem cortar, né, os seus custos, né, porque estão num momento de crise e tal, não está tendo atividade, mas é exatamente o que eu chamo a atenção para que elas não se desliguem da segurança, porque diante da evolução desse quadro de crise
de saúde, a gente pode ter uma evolução de um quadro de insegurança. E é isso que a gente está estudando, está acompanhando, estamos ali com o dedo no termômetro, com o olho no termômetro, para sentir a temperatura e ver essa temperatura também. Então, nosso papel hoje como gestor de segurança, e digo isso porque nós temos hoje uma capacidade de articulação na área de segurança muito boa, com várias entidades, com vários profissionais, e a gente está ali o tempo todo conversando e sentindo em cada área onde isso está pegando mais. Então, essa sua atitude, ela só reforça, né, o compromisso, né, seu pessoal, evidentemente, né, pela pessoa que você é e pela estrutura que você tem, né, mostrando o quanto a gente pode, numa situação de crise, se ajudar, o quanto a gente pode, numa situação de crise, crescer. Né? E eu digo sempre uma coisa seguinte, que se a gente quer entender quem se deu bem na crise, ou quem saiu melhor da crise, a gente tem que olhar para trás e ver as pessoas que tiveram atitude, que foram protagonistas, que tiveram ações que realmente visavam a proteção do coletivo. Então, todas essas pessoas que tiveram esse tipo de ação, elas saíram melhor de uma crise. Eu, particularmente, né, e o Silvano é um cara também que é puro coração, o Christian também, a gente tem muita gente assim, o Kleber Reis, pessoas que, né, estão ligadas a gente, mas são pessoas muito bacanas, pessoas que têm uma sensibilidade, né, humana muito incrível. Eu sinto falta, nesse momento, de um abraço. Você me conhece, sabe o quanto eu sou carinhoso, né, com meus amigos, então eu sinto falta de abraçar, né, de ver as pessoas, de trocar esse contato, que é muito importante, né, como amigo, né, como pessoas que muitas vezes a gente não valoriza tanto esses momentos, mas que está servindo também para esse lado, além de todo aprendizado em todas as áreas que a gente está vendo, né, na área médica, incrivelmente, a gente está tendo uma revolução em termos de velocidade, de pesquisa, de produção de conhecimento. A gente tem também, nesse lado humano, esse sentimento de que está faltando alguma coisa, está faltando esse contato, e eu acho que isso é essa troca de afeto, né, que seja aí, eu estou falando mais puro ágape, né, o amor, né, entre as pessoas, a gente realmente está sentindo muita falta. Eu imagino, Alexandre, que a gente está caminhando aqui para os minutos finais da nossa live, não queremos perturbar muito os nossos ouvintes, porque certamente muita gente acha que tem gente que não está trabalhando, mas tem muita gente que está trabalhando e trabalhando muito mais, né? E trabalhando muito mais. A nossa ideia era bater esse papo. Fica o desafio para jogar tênis com você, né? Eu quero jogar esse tênis com você, vamos trocar essa bola, né? Faz tempo que... Na hora que voltar tudo, vai ser um grande prazer. Vamos gravar esse programa mostrando a central de segurança, né? Se a gente puder mostrar um pedacinho da tua casa aí, sem comprometer, evidentemente, a tua segurança. Vai ser um prazer. Mas mostrando algumas soluções que você tem, né? Que são inteligentes, que eu acho que é muito importante a gente mostrar para poder, inclusive, dissuadir, né? O bandido vai dizer, opa, peraí, ali eu não vou porque eu sei que é problema, ali eu vou ser detectado, eu vou numa outra mais fácil. Então, eu sou dessa teoria que a gente tem que desmistificar, ao mesmo tempo esclarecer para a população como adquirir da melhor forma, né, da forma mais inteligente, os produtos e serviços de segurança. Né? Então, isso que você está colocando, só adicionando aí, a gente vai contar com o CT nas próximas semanas. Ótimo. A gente vai estruturar alguns webinários aí. Para quê? Para trabalhar realmente nessa catequização. Uma coisa que eu acabei não falando, eu acho só importante, nesse momento, de falar em somar força, a gente tem uma proposição, que é isso que também faz a nossa proposta de valor ser diferente, é o fato de que a gente entende muito esse conceito da gente ser especializado e não clínico geral, né? Ser especialista, a C4I, ela se propõe a fazer algo, nós não fornecemos equipamento, nós não somos empresa de consultoria, nós não somos integrador, nós somos uma empresa altamente especializada em monitoramento e em tecnologia, na aplicação. Bem colocado. Inteligente. Então, a gente vai a gente vai estruturar uma pauta para lançar o nosso mais, né, que é o nosso serviço de monitoramento analítico inteligente sistêmico, é o mais. Nós vamos lançar ele no mercado,
E nisso a gente quer convidar todos os consultores, todos os especialistas da área, todos os integradores, todo mundo que queira fazer parte e somar força, né? A gente começa a ver muita onda de empresa querendo fazer tudo, né? Eu acho isso não é uma linha que a gente gosta muito. A gente realmente acredita nessa linha de ser especialista. Então, a gente quer ser executores do plano que o consultor determinar, a gente quer fazer uso das tecnologias que o integrador implementou, né? Quem tem que fazer manutenção de equipamento é o integrador, é quem instalou, né? A C4I realmente fica focada nessa história de entrar com essa camada mais preventiva, adicionar visão computacional, né? Então, muito bem esclarecer isso, porque às vezes fica a dúvida se você faz tudo, se não faz e tal. Então, muito importante ressaltar esse ponto, e isso é bem padrão americano, né, Alexandre? O americano, ele é muito especialista. Lá, a empresa de monitoramento, ela não faz a instalação, né? E quem dá o pronto atendimento é outro, e quem faz a manutenção muitas vezes é outro. Então, é muito bem segmentado, e cada macaco no seu galho tomando conta da sua galhada, né? Com certeza, com certeza. Amigos, nós estamos chegando aqui aos minutos finais. Se vocês têm alguma pergunta para nos fazer, se vocês têm algum interesse em tirar alguma dúvida sobre Central de Monitoramento Inteligente, está aqui o grande Alexandre Chaves, da C4I, e esse foi o nosso primeiro programa, Alexandre, o primeiro programa dos 60 segundos de segurança, completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque eu gosto de wakeboard, lutar judô, jogar golfe com o Colette, que a gente foi jogar, né? Então nós temos várias atividades já, que o programa, que é um programa bem ativo, e a gente, de novo, vamos fazer com você. Está desafiado com uma partida de tênis. Olha lá, hein? E a gente vai trocar uma bolinha. Lógico que eu vou começar a treinar agora, que eu não sou besta, que eu não vou passar vergonha, né? Mas a gente vai fazer essa entrevista de uma forma muito mais divertida. Espero que num momento muito mais bacana, né, do que a gente está passando. Eu, mais uma vez, encerro essa live, pessoal, pedindo ao nosso grande Pai Maior, independente da sua religião, independente da sua fé, né, pedimos aqui a todas aquelas energias boas e que estão acima de nós, que ilumine principalmente os nossos governantes. Nós estamos vivendo um momento de muita tensão política, né, a gente acompanha aqui através das mídias, e que a gente sabe que não é esse o momento para isso. Esse é um momento que nós já identificamos, que é um ensinamento para que todos nós nos juntemos e que encontremos a solução que a sociedade precisa. Não o que A ou B, o partido A ou B, ou o político A ou o político B está querendo tirar de proveito com isso. Está muito claro, as pessoas estão se expondo de uma forma que a gente já consegue identificar quem está passando do limite, né? As pessoas estão em casa, estão acompanhando, elas estão muito mais atentas às notícias, né? Não pegue a informação enlatada, vá atrás, tome cuidado ao repassar uma informação, porque a gente está vendo que muita informação está circulando e a gente não peneira essas informações. Ontem mesmo, Alexandre, eu mandei uma informação no grupo que foi fantástica. Eu mandei a informação e pedi para os especialistas que trabalham nessa área confirmarem aquela informação, porque era uma informação muito importante a respeito de grandes empresas que produzem produtos na área de tecnologia e tal, essa coisa toda. A informação foi discutida, foi debatida e veio a confirmação, e a gente agora já consegue, né, evoluir com isso. Então, muitas vezes, quando a gente não tem certeza de uma informação, se a gente vai lançar num grupo, lance em formato de dúvida, lance em formato de pedir uma ajuda, para que a gente possa realmente obter daquele grupo o melhor, que é a inteligência, que é a sinergia, que é o trabalho de todos em prol dessa informação, que certamente visa esclarecer para muitas outras pessoas que às vezes não tem tempo, não tem como checar a informação e por aí vai. Mas estamos chegando ao fim, Alexandre, e temos aqui o seu 1 minuto, né? Os 60 segundos de segurança vai fazer com você 2 vezes, né? Porque estamos fazendo essa entrevista virtual com outras pessoas e depois nós vamos fazer ao vivo. Então eu queria que você, mais ou menos aqui dentro de 1 minuto, mandasse o seu recado, aquela informação que você acha que é importante chegar ao conhecimento dos nossos ouvintes, que nesse 1 minuto você passe o seu recado, você passe a sua informação, você passe
aquilo que você acha importante deixar registrado aqui no nosso programa. Então, a imagem e o som dos 60 segundos de segurança é seu, meu amigo. Tá valendo. Obrigado, Igor. Assim, eu estou, de novo, feliz com esse momento aqui com você. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é que isso tudo que a gente está passando vai terminar logo, né? A gente acredita realmente que tem um aprendizado na mesa aí. A gente tem... eu acho que está todo mundo num processo de transformação, né? A verdade é que a vida não voltará a ser como foi em 2019, né? Acho que todo mundo, no fundo, sente isso, né? Mas essa melhora, ela vai ser percebida mais à frente. Eu acho que é momento de novo, eu falo que é o momento da gente amolar o machado, e essa frase, ela sintetiza não só o aspecto profissional, mas o aspecto pessoal, né? A gente vive realmente num momento de reflexão, essa história da gente dar valor para as pequenas coisas, né? Que a gente agora percebe que não são tão pequenas assim, né? Então, tenho certeza que quando a gente fizer o nosso jogo de tênis aí, nosso desafio aqui, nosso programa, se Deus quiser, as coisas vão estar realmente num outro formato, e vai ser mais um momento de celebração desse momento que a gente está vivendo hoje, tá? Então, nós dois estaremos celebrando por ter passado por tudo isso e estar levando essa vitória para todos os nossos amigos e ouvintes aí do 60 Segundos, tá? Muito obrigado, meu, pela oportunidade. Obrigado. Beleza, e como você mesmo disse, né, a gente tentou o Sérgio Moro, tentou o Ricardo Amorim para fazer essa live hoje, a gente não conseguiu, mas nós achamos você. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Silvano, nós estamos invocando você de volta aqui para finalizar com a gente o nosso programa dos 60 Segundos de Segurança. Quem desejar conhecer mais, entre aqui na plataforma do CT Segurança, se inscreva, já tem vários vídeos que nós produzimos, né, os vídeos onde a gente foi lá pessoalmente gravar, e é muito bacana. A proposta, como eu disse, é a proposta de trabalhar o hobby, de trabalhar o esporte da pessoa. Com o Alexandre, nós vamos fazer esse vídeo que é jogando tênis, né? E eu tenho um desafio também que vai ser com o menino da Heineken, nosso grande Neves, né? O Neves, a gente vai correr. Então, eu estou me preparando para poder correr com ele e, ao mesmo tempo, ter fôlego para poder entrevistá-lo. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa muito bacana. O esporte dele é corrida, então nós vamos fazer com o Neves na corrida também. Mas, gente, Silvano, muito obrigado. Obrigado a você aí por nos acompanhar, por viabilizar todo o projeto aqui, né, de comunicação do CT Segurança. Está muito bacana, parabéns. Né? Um grande abraço para o nosso Christian Visval, para todo mundo que acompanhou. Vi uma série de pessoas aqui que entraram, né, e que fizeram comentários. Nós estamos à disposição e vamos, juntos, Silvano, já programar um próximo programa. E encerro aqui agradecendo a você, Alexandre, pelo seu tempo, pelas contribuições, e para que as pessoas possam acessar aí o site da C4I. Você deixa aqui o site para a gente, para que eles possam conhecer melhor sobre os trabalhos. Então, passamos a você aí para falar sobre o site e os contatos, como é que as pessoas fazem para conhecer melhor a C4I. O nosso site é o www.c4i.com.br. Charlie, né? C de Charlie, 4 número e o I, né, de Igor. Então, C4I. O I de Igor é boa, hein? Tem que aguentar isso, tá vendo, Silvano? Você já viu do Silvio Santos, o cara faz, B de quê? De abacate. Você já viu? B de quê? De abacaxi. Então, a gente está falando claro aqui, como não tá saindo a legenda, a gente tem que falar, né? C4I, a letra C, o número 4 e a letra I.com.br. Esse é o site. Isso. Daqui a alguns dias, daqui uma semana mais ou menos, a gente vai estar com toda uma comunicação nova, site novo, enfim. Então, Instagram e tudo mais. Aí já é o caminho já. E eu também fico aqui à disposição, evidentemente, quem fizer contato via CT aí, eu vou estar à disposição, os meus parceiros aí, o Silvano e o Christian, o que eu puder ajudar também, contem com a gente aqui.
Show de bola. Amigos, é você, Silvano, mais uma palavra antes da gente encerrar? Só gratidão, pessoal. Muito obrigado. Então, vamos juntos. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Encerra aqui hoje o programa 60 Segundos de Segurança com Igor Pípolo, entrevistando o grande Alexandre Chaves da C4I. Foi um bate-papo super leve, descontraído, evidentemente no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, e nós vamos trazer outras entrevistas em breve para vocês. Acompanhe o nosso canal, se inscreva lá e vocês vão ter acesso a conteúdos bem interessantes. Um grande abraço, obrigado a todos, fiquem com Deus. Valeu, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.